O Apocalipse tem vários grupos de 7. Nós já estudamos aqui sobre as 7 igrejas. Agora chegamos aos 7 selos. Depois virão 7 trombetas. Depois 7 pragas. E esses 7 selos estão em paralelo com as 7 igrejas. Os eventos coincidem. No capítulo 5, olha o que diz o verso 1. Depois vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João começa a chorar, porque ninguém podia abrir o livro selado. Era importante que esse livro fosse aberto, mas ninguém foi achado digno. E enquanto João chorava, verso 5, todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Interessante que foi dito para ele que seria o leão, mas quando ele se volta, ele vê o cordeiro. Porque este leão que reina, que pode abrir os selos, ele só reina e só pode abrir os selos porque um dia ele morreu, um dia ele foi cordeiro. Então o Apocalipse, pelo menos 29 vezes, vai chamar Cristo de cordeiro. E quando tomou o livro, cordeiro, pegou o livro nas mãos de Deus. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós pertencemos a Deus por criação e por redenção. Esse cordeiro pode abrir, e agora Cristo vai começar a abertura dos selos. Quando é aberto o primeiro selo, capítulo 6, verso 2. Vi, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Capítulo 6, versículo 4. E quando o segundo selo é aberto, cavalo vermelho surge. Seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. E quando o terceiro selo é aberto, diz assim o verso: vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abre o 4º selo, verso 8, olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado o quê? Morte. Quando ele abriu o 5º selo, verso 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui não devemos entender a alma num contexto popular dos dias de hoje, como algo que o ser humano tem e que na morte se separa dele. Isso não é bíblico. O que a Bíblia ensina é que o ser humano é uma alma. Ele não tem uma alma. E quando a pessoa morre, morreu a alma. A alma é mortal, diz a Bíblia, a despeito que muitos ensinem a mentira que a alma é imortal. A Bíblia declara claramente em Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Então vem a resposta no versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, que iam ser mortos como igualmente eles foram.
neste período de 1517 a 1798. Muitos ainda tiveram suas vidas ceifadas por amor a Cristo. Ainda faltam outros mártires morrerem. Então a justiça será feita. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos. 4 eventos são descritos na abertura do sexto selo. Olha o que disse Jesus em Mateus 24, 29. Fez a mesma descrição que o sexto selo está fazendo. Quando esses eventos tiveram lugar na história? Em 1755, ocorreu o grande terremoto de Lisboa. E esse terremoto é o primeiro que nós vamos ter numa escala nunca antes vista. Dia 19 de maio de 1780. O dia escuro. Houve um eclipse e naquela noite a lua apareceu no céu vermelha como sangue. E em 1833 você tem a chuva de estrelas na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Então os 4 eventos aconteceram em 1755, 1780 e 1833. Abriu-se o sexto selo. E quando o sétimo selo se abre, o que acontece no céu? Capítulo 8, verso 1. Silêncio. Por quanto tempo? Meia hora. Agora, por que é que o céu vai estar em silêncio meia hora? Olha o que Jesus disse em Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, quando Cristo voltar, que é a abertura do sétimo selo, quantos anjos virão com ele? Todos. Por que há silêncio no céu? Se todos os anjos virão com Jesus, como o céu vai ficar? Vazio. Por quanto tempo o céu vai ficar vazio? Cerca de meia hora. Um dia profético equivale a um ano literal. Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7 explicam o princípio dia-ano. Se um dia equivale a um ano, então eu posso dizer que 24 horas, 12 meses. 12 horas, 6 meses. 6 horas, 3 meses. 2 horas, 1 mês. 1 hora, 2 semanas. 30 minutos, 1 semana. Cerca de 1 semana para vir do terceiro céu a esta terra, buscar os salvos e voltar para os céus.